Olá, meu nome é Adriano Aguina. Estou aqui para apresentar este primeiro tutorial de uma nova série voltada para iniciantes, o InDesign Basics. Conversando com algumas pessoas da área, notei que uma grande parte dos usuários do programa sente dificuldades em achar materiais que explicam de maneira mais didática as ferramentas básicas do programa, como estilos de caractere e de parágrafos, atalhos, criação de templates e até numeração de páginas. Às vezes, alguns usuários sabem até procedimentos mais avançados, como o uso do book, mas não sabem personalizar os atalhos do InDesign, algo que poderia ajudá-los em alguns procedimentos específicos e que são comuns dentro de um determinado fluxo de trabalho. Como disse, essa série é voltada ao público iniciante ou para usuários avançados que ainda tenham algumas dúvidas em relação a ferramentas básicas e suas configurações. Por isso, não abordarei novas técnicas e soluções, temas explorados nos outros tutoriais do InDesign Upgrade. Então, vamos começar? Neste tutorial, vou falar um pouco sobre a criação de novos documentos. Vamos em File, New, Document. Aqui temos a janela com as configurações para um novo documento. Em Number of Pages, colocamos o número de páginas que desejamos que o documento tenha. Vamos colocar 4, por exemplo. À direita, temos o checkbox Facing Pages, onde é definido se as páginas serão espelhadas ou individuais. Esta configuração deve ser ativada em caso de impressão de páginas frente e verso, como revistas e livros. Vejamos como fica o arquivo desta maneira. Trabalhos de faculdade, como teses e monografias, serão melhor visualizadas em páginas individuais, pois geralmente são impressas somente em um dos lados da folha. Voltando à janela inicial, abaixo temos o campo Page Size. Podemos selecionar alguns formatos clássicos como A3, A4, carta e até alguns formatos de internet. Também decidimos a sua orientação, paisagem ou retrato. Caso necessitemos de algum formato diferente desses padrões, preenchemos os campos Width para a largura e Height para a altura da publicação. Vamos inserir também o clássico usado para a maioria das revistas, o 210 por 280 mm, ou 21 por 28 cm. Note que o Page Size muda para Custom quando realizamos esta operação. No campo Columns, escolhemos o número de colunas da publicação e qual a distância entre as mesmas. Vamos colocar duas colunas com 8 mm, por exemplo. No campo Margins, configuramos as margens do documento. Note que há um botão entre os números. Ele determina se todas as margens serão iguais. Veja que, aumentando uma das medidas com o botão acionado, todas as medidas são alteradas. Desligando o botão, posso alterar as margens de forma independente. Outro detalhe importante é que, retirando o Facing Pages, o campo Inside vira Left e o campo Outside vira Right. Isso ocorre por não serem páginas espelhadas, ficando os lados das margens fixadas, não variando de acordo com a paginação. Vejamos no exemplo. Este primeiro arquivo está com páginas espelhadas. Note que, mudando as margens no campo Inside,
apenas as margens internas são alteradas, ou seja, o lado direito das páginas da esquerda e o lado esquerdo das páginas da direita. Quando temos um arquivo com páginas individuais, notamos que apenas um dos lados da margem é afetado quando fazemos a mesma alteração, pois, com um arquivo desta maneira, não existem páginas impressas no verso da folha, não havendo mais sentido em margens internas ou externas da publicação, mas sim esquerda e direita. Voltando ao menu Arquivo, ainda há uma configuração muito importante para deixá-lo preparado para uma futura impressão. Apertando o botão More Options, aparece o campo Bleed and Slug. Vamos abrir um PDF para melhor visualizar o que se configura neste campo. O Bleed determina a área onde haverá sangria, esta parte do arquivo. O Slug determina onde aparecerão as informações do arquivo e as marcas de corte e de sangria na impressão. Na maioria dos casos, é importante que se coloque apenas 5 mm de bleed, para que tenhamos segurança na utilização de sangrias no arquivo para impressão. Voltando ao arquivo de InDesign e colocando os 5 mm no bleed, notamos que aparecem linhas vermelhas em volta das páginas do documento. Estas sinalizam onde acaba a área de sangria. Dessa maneira, asseguramos que o usuário saiba quanto de sangria ele deve utilizar para que não tenha surpresas desagradáveis na impressão do arquivo. Apesar de simples, a criação de um novo documento deve ser feita com um certo cuidado, pois poderá acarretar em um enorme problema de uso posterior do arquivo, como numa impressão, ou até mesmo dentro do processo de produção, como na melhor visualização do trabalho e na sua manipulação. No próximo tutorial do InDesign Basics, falarei sobre o uso de caixas de texto e suas configurações. Obrigado e até lá!